Boa noite, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre Cuba na era Batista. Vou retomar esse tema porque eu vi um comentário de um babaca num canal que refere-se a um documentário cubano, que eu vou colocar na descrição, que ele diz que quando o Batista era ditador, Cuba era uma maravilha. Ele quer ensinar história cubana para um cara que estuda história cubana. Ele não analisa para ver o que era Cuba na era Batista. E aqui eu não estou falando que Fidel Castro foi santo, não, pelo contrário. Eu estou falando o Batista. Ele era um mafioso que levava a cabo o servilismo, o entreguismo ao tio Sam. Ele era tão puxa-saco dos Estados Unidos que chegou a um ponto que o próprio governo dos Estados Unidos o abandonou. Foi o fator diferencial para a Revolução Cubana ascender o poder na ilha. Aí vem uns caras que nunca leram a história de Cuba, falar coisas esdrúxulas e vem querer dar uma de sábio. Não é à toa que esses idiotas nem perfil no YouTube tem. É um perfil fake, porque eles são tão burros que não tem coragem nem de mostrar a cara. E nesse sentido, galera, é que eu volto à questão. Eu vou falar de Cuba da era Batista. A maioria da população era analfabeta, campesina e vivia com salário de fome. Tinha um alto índice de desemprego, uma marginalização do pobre. Podia ter excelentes estradas, um cassino gigantesco, mas Cuba naquela época, como hoje, é basicamente monocultora. A produção do açúcar e do tabaco era o que sustentava Cuba. Vendia para os Estados Unidos e os Estados Unidos controlavam o preço do açúcar cubano e do tabaco cubano. E vem os caras falar umas prosopopeias dessas esdrúxulas. O cara nunca leu história de Cuba na vida e vem falar merda em comentário no YouTube. Faça-me o favor. Uma coisa é você questionar todo o governo Castro posteriormente. Outra coisa é você não perceber que tudo que aconteceu, o governo Castro foi a resultante de um abandono com a classe mais pobre cubana, que resultou. Não é à toa que a maioria dos cubanos na época dos conflitos aderiram ao grupo de Fidel Castro. Se fosse mentira isso, se o analfabetismo fosse mentira em Cuba a questão do desemprego, da fome, da miséria extrema fosse mentira em Cuba, vocês acham que os campesinos iam aderir em massa ao movimento do Fidel Castro? Façam-me um favor, vão estudar para falar merda no YouTube. Uma coisa vocês podem falar que o Fidel Castro, depois que assumiu, virou um ditador, um cara que não teve a capacidade de ouvir críticas. Isso pode ser falado, mas uma coisa é defender um mafioso que não teve nem coragem de encarar o movimento 26 de julho, porque fugiu, medrou, se borrou e fugiu para outro país, para Costa Rica, se eu não estou equivocado. Quer uma ideia do que foi o governo Batista? Leia o livro Cuba, uma nova história, de Richard Lott,
que descreve bem toda essa estrutura. E no mais, galera, espero que todos gostem do joinha, acionar os sininhos das notificações, inscreva-se no meu canal e falou!